Eu já quero começar com esse primeiro vídeo do ano fazendo uma brincadeira com vocês. O que vocês mais devem ter visto do final do ano passado pra cá, em 2022, são algumas previsões do que a gente pode esperar pra esse ano. E a maioria delas a gente sabe que vão estar erradas, depois muita coisa vai mudar no meio do caminho, mas a brincadeira que eu proponho nesse momento é que você deixe aqui nos comentários qual é o seu palpite para o nosso índice Bovespa. Em quantos pontos que a gente vai fechar no último dia útil desse ano. Quem acertar ou quem chegar mais próximo ao valor que a gente vai fechar, eu vou mandar para casa de vocês, então, esse par de estatuetas aqui atrás, que é um urso e um touro que representam aí a nossa bolsa de valores, mas assim, realmente é só pra brincar, porque a gente sabe que acertar enquanto vai fechar o índice Bovespa ou não no final do ano, não vai mudar em nada a nossa estratégia de investimentos. Mas vamos lá, podem deixar os palpites de vocês aqui nos comentários, beleza? Fora isso, eu quero trazer então já nesse primeiro vídeo do ano, 4 pontos que eu acho que nós temos sim que prestar atenção nesse ano de 2022. Aqui não é um exercício de futurologia, mas são pontos que podem ou que já estão acontecendo agora nesse curto prazo e que podem impactar então nos nossos investimentos. É importante a gente entender como cada um desses momentos podem impactar a economia e os nossos investimentos, até mesmo para a gente entender o que a gente pode esperar da nossa carteira para esse ano de 2022. Não quer dizer que você vai mudar a sua estratégia e também para você ficar de olho se podem aparecer algumas oportunidades, beleza? Então me acompanhe até o final do vídeo, já considere se inscrever aqui no canal para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Esse ano principalmente a gente quer crescer bastante, entregar cada vez mais informações para os investidores e também me acompanhe agora então até o final do vídeo. Bom, pessoal, eu quero começar então com o primeiro assunto que eu acho que a gente tem que ficar de olho justamente para esse ano de 2022, que é a própria questão das eleições. Então eu já tenho falado das eleições nos últimos vídeos, desde o final do ano passado, e principalmente quando a gente fala aqui no Brasil. Óbvio, né? A cada 4 anos nós temos eleições, e inclusive eu quero trazer e já compartilhar com vocês uma imagem que a XP trouxe de um estudo sobre a questão da volatilidade do que acontece, né, nos anos eleitorais. Então aqui a gente consegue ver que geralmente no primeiro turno nós temos a volatilidade crescendo. Ela acaba perdurando até o segundo turno e depois, quando a gente tem o resultado das eleições, essa volatilidade, esse volume, ele pode acabar caindo um pouquinho e voltando à normalidade. E o que isso acaba influenciando nos nossos investimentos, né? Primeiro que esse ano vai ser a coisa mais normal a gente ver o nosso patrimônio variando loucamente na bolsa de valores, justamente por conta de tudo que envolve uma eleição. Desde debates, quem serão os presidenciáveis, quem vai ter mais chance, né, de se eleger como o nosso presidente aqui do Brasil a partir do ano que vem. Então as pesquisas que acabam saindo, inclusive, podem acabar influenciando, e essa volatilidade toda, ela acaba acontecendo porque muitos fundos, eles acabam se posicionando de maneira diferente, muitos players também acabam fazendo algumas apostas, vamos dizer assim, na nossa bolsa de valores, então tudo isso pode acabar chacoalhando bastante. Não quer dizer que você precisa tirar o seu dinheiro da bolsa de valores, muito pelo contrário. Eu acho que você só tem que já estar preparado psicologicamente para todas essas oscilações e também ficar de olho em possíveis possibilidades que podem aparecer no meio do caminho. Mas beleza, gente, aí depois de todas essas questões, também tem uma outra pergunta que vale a pena ser respondida, né? Muitas pessoas querem saber o que geralmente acontece depois das eleições. É claro que não tem como a gente prever o futuro, e tudo depende até mesmo de quem vai ser o nosso presidente, quais são as propostas, como esse candidato está conversando com o mercado. Mas ainda dentro desse mesmo estudo, eu quero compartilhar essa outra imagem com vocês que mostra como foi o comportamento das eleições desde 2002. Isso antes das eleições e depois dos resultados das eleições. Então o que a gente vê aqui em muitos casos, pelo menos em 2002, 2006, é justamente que a bolsa estava caindo no primeiro semestre, depois veio as eleições, resultados e a bolsa acabou subindo. Em 2010 a gente teve um cenário diferente, né? Nós tivemos aí bolsa caindo no primeiro semestre e caindo mais ainda no segundo. Já em 2014, apesar de ser a reeleição da Dilma e depois, claro, ela foi impeachmentada, a gente teve uma alta no primeiro semestre e uma alta maior ainda no segundo semestre. E o mesmo, ele acabou acontecendo muito parecido em 2018, já com um governo totalmente diferente, que é o governo Bolsonaro, onde nós tivemos uma queda no primeiro semestre e aí uma alta expressiva no segundo semestre. Então, ainda que a gente veja que, em muitos casos, no primeiro semestre a gente tem um mercado um pouco mais morno e depois ele pode acabar subindo, isso não quer dizer que é regra,
porque não quer dizer que vai acontecer, mas a critério de curiosidade, eu trouxe isso para vocês entenderem o quão volátil pode ser o mercado, porque começa de um jeito e pode acabar terminando de outro totalmente diferente, beleza? Bom, pessoal, saindo das eleições, agora eu quero trazer um assunto que eu acho que esse sim é muito relevante, apesar de não ser diretamente aqui no Brasil, que é justamente os estímulos e a possível alta nos juros no mercado norte-americano, nos Estados Unidos. No final de 2022, nós vimos aí algumas falas do Jerome Powell falando então sobre a redução dos estímulos que até então eles estavam fazendo na economia americana e que esses estímulos devem se encerrar então ainda na metade do primeiro semestre de 2022. Dado esse fato, né, essa sinalização que eles já trouxeram pra gente, tudo isso é para tentar conter a inflação lá dos Estados Unidos, que já tá passando aí dos 5-6%, o que é um número que para eles é muito elevado. Só que se mesmo assim, com a retirada desses estímulos, a situação não melhorar, eles já estão estimando um aumento na taxa de juros para o terceiro trimestre de 2022. Esse aumento na taxa de juros pode fazer com que a taxa norte-americana chegue a 0,75%, 1%, alguns já estão estimando inclusive 1,25%. E que, claro, vocês até podem estar pensando, é uma taxa baixinha, né, Bea? Mas se considerar que hoje é 0,025, é uma alta considerável. E como que tudo isso impacta os nossos investimentos? Bom, quando a gente tem uma das maiores potências aumentando o seu prêmio de risco, ou seja, remunerando melhor o investidor, o que muitas vezes pode acontecer é uma fuga de capital de vários investidores para lá, muita gente colocando grana lá nos Estados Unidos, porque às vezes eles querem estar sim em uma economia que eles consideram mais segura, por exemplo, do que os países emergentes e com um prêmio de risco maior. Tudo isso pode fazer com que dólar suba e as moedas então de países emergentes acabem se desvalorizando. Tudo isso pode ter um impacto não somente na inflação, na economia, mas também nos nossos investimentos. Porque se nós virmos uma migração ostensiva de capital para fora, isso também pode impactar o nosso mercado de renda variável aqui. É claro que aqui a gente também tem estimativas de continuar subindo a taxa de juros para tentar manter então esse prêmio de risco elevado e ao mesmo tempo tentar segurar alguns investidores, mas isso sozinho não necessariamente vai resolver. Nós temos que também fazer o dever de casa pensando nas questões econômicas, né, e fiscais do nosso país. Mas esse é um ponto que a gente tem que ficar atento e tem que entender como tudo isso pode impactar também os nossos investimentos. E saindo dessa questão então dos Estados Unidos, agora a gente vai lá para o outro cantinho do mundo e a gente vai acabar falando da China, porque a China ela está estimando, e a gente vai conseguir confirmar tudo isso mesmo em março desse ano no Congresso Nacional do Povo, se eles realmente vão definir uma meta de crescimento menor. Só para vocês entenderem, em 2021, o que está sendo estimado pelos economistas é um crescimento da China de 7,9% até 8,1%, o que é coisa pra caramba, óbvio, mas o que eles já estão pescando aí no ar, conforme algumas falas e tal que já aconteceram, é que para 2022 a meta de crescimento da China pode ser reduzida para 5,5%, 6%. O que, claro, se a gente compara com o quanto nós aqui no Brasil crescemos, que a gente teve basicamente mais outra década perdida, é muita coisa, mas considerando para a China, esse seria o segundo pior número deles, né, o segundo pior crescimento, vamos dizer assim, mais lento desde 1990. E o que tudo isso pode acabar impactando? Nós sabemos que nós, como Brasil, país emergente, a gente exporta muitas commodities, muitas coisas para a China, não somente para a China, mas aqui a gente está falando dela especificamente. E se a gente tem uma China que já esboçou que quer priorizar a demanda interna, a estabilidade econômica e que deve crescer menos em 2022, tudo isso pode afetar a demanda por essas commodities e acabar impactando diretamente até mesmo o preço de algumas commodities e também algumas empresas que têm essas relações diretas com a China. Então é importante você entender no que tudo isso impacta, porque às vezes você pode ter alguma empresa que sim, exporta alguma commodity para fora e tal, e pode ter esse impacto. Pelo que a China deixou muito claro, eles realmente vão focar nessa questão de estabilidade econômica, priorizar então a demanda interna, etc e tal, e isso pode acabar impactando então no preço de algumas commodities, talvez fazendo com que algumas subam um pouquinho menos ou até mesmo fiquem com o seu preço
lateralizado, beleza? Bom, pessoal, e por último, mas não menos importante, eu quero falar justamente sobre a inflação. Mas não é inflação no Brasil, é inflação mundial, porque inflação, até mesmo de 2 dígitos, não é uma exclusividade nossa. É claro que são dados que a gente gostaria de não estar vendo, porém isso está acontecendo no mundo inteiro, até mesmo por conta de um choque, né, na cadeia produtiva. Então, para quem está acompanhando o noticiário mais de perto, ou até mesmo algumas coisas do nosso dia a dia, nós estamos vendo que existem alguns componentes que estão em falta. Tem muita gente aí com 6 meses, tem carros aí com quase 1 ano de espera para você conseguir, por falta de alguns componentes, alguns eletrônicos a mesma coisa. Então o que a gente realmente está vendo são os efeitos desse choque na cadeia produtiva impactando diretamente no preço de alguns produtos e serviços, consequentemente tornando o nosso poder de compra cada vez menor e os índices de inflação cada vez maiores. Como vocês podem ver nesta tabelinha aqui, a gente consegue ver aí o ranking, né, dos países com maior inflação, e aqui a gente está falando dos países que compõem o G20. Então nós acabamos ficando em terceiro lugar, perdendo só para a Turquia e para a Argentina, com uma inflação de 10,74%, sendo que os últimos dados colhidos aí foram de novembro. Então uma inflação de 2 dígitos acaba deixando a gente nesse top 3, e o que a gente estima para esse ano de 2022 é que ainda assim a gente continue com uma inflação acima da meta, né, do teto da meta inclusive, e muitos já falam em uma inflação de 8 a 9%. É menor do que a gente está vivendo hoje, mas ainda assim está acima do que a gente consideraria dentro da meta, né? De qualquer maneira, então a gente tem que ficar antenado a tudo isso, porque quando a gente tem uma inflação muito alta, muitas vezes os países, né, eles tentam aumentar a sua taxa de juros para conter esses preços, né, essa escalada nos preços, e aí tudo isso pode impactar não somente a nossa bolsa de valores, mas também os outros investimentos. Então, por exemplo, para você que talvez goste muito de renda fixa ou que tem uma parcela da sua carteira em renda fixa, provavelmente você vai encontrar alguns títulos que estão pagando melhor. O único cuidado que eu peço para que vocês tenham nesse momento é que para que vocês não fiquem girando loucamente a carteira de vocês. Ora eu tô na bolsa, ora eu tô na renda fixa, ora eu tô em criptomoedas. Eu acho que é muito importante a gente trocar o ou pelo e. Então você mantém um pedaço na bolsa de valores, você tem um pedaço no mercado de renda fixa, você vai ter um pouco de cripto, um pouco no mercado norte-americano, não interessa. A questão é que você tem que trabalhar dentro da sua estratégia, rebalanceando essa sua carteira, porque muitas vezes você vai ficar fazendo um giro doido aí dentro dos ativos, do que tá melhor, ou do ativo que tá na moda. Muitas vezes você pode acabar deixando algumas oportunidades passarem. Geralmente, quando a gente tem uma taxa de juros muito alta, a nossa bolsa de valores ela acaba sofrendo um pouquinho mais. E aí é nesse momento que muitas vezes algumas oportunidades podem acabar aparecendo. Então é esse o alerta que eu faço para vocês. Não se empolguem demais com o investimento que está sendo melhor nesse momento e aloquem tudo somente naquilo, porque existem outros mercados que podem estar sendo penalizados e que é justamente quando eles ficam mais interessantes, principalmente para quem tem paciência e uma estratégia de longo prazo, beleza? Bom, pessoal, esses acho que são os 4 pontos que eu realmente queria compartilhar com vocês. Volto a frisar, para aquela nossa brincadeirinha que eu trouxe no início do vídeo, deixem um palpite de vocês, né, de quanto vocês acham que vai estar o nosso índice Bovespa até o final do ano. Quem acertar ou chegar mais próximo, eu envio então esse par de estatuetas que representam a nossa bolsa de valores, beleza? E se você chegou até o final desse vídeo e ainda não deixou o seu like, faça isso agora, compartilhe com quem você acha que se interessaria por esse conteúdo ou que quer participar desse desafio também. Considere se inscrever no nosso canal para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Eu me despeço por aqui e vejo vocês então no próximo vídeo.